Viaduto é interditado em BH. Estrutura sede trecho da Avenida Pedro I é fechado. De algemas penduradas, PF faz nova paralisação e ameaça segurança na Copa. Máfia do transplante. Médicos são presos por retirarem órgãos de criança viva. Pitbull causa tragédia. Morre a criança atacada por um cão na semana passada. Esperança contra a dengue. Pesquisadores da UFMG testam vacina contra a doença. E ainda, fim de semana de estreias aqui em Belo Horizonte. Acompanhe na nossa agenda cultural de hoje no Jornal Band Minas. Boa noite. O viaduto sobre a Avenida Pedro I, construído por causa do BRT, teve que ser interditado hoje, depois que a estrutura da alça cedeu cerca de 30 centímetros. E para quem precisa passar pela região agora à noite, as recomendações são respeitar a sinalização, ter paciência e, a melhor de todas, não passar por lá. As pistas mistas da Avenida Pedro I com a Avenida Montese, no sentido centro-bairro, região da Pampulha, estão interditadas. No local, o viaduto que estava em reforma para a conclusão das obras do MOVE cedeu nesta quinta-feira. Em nota, a BH Trans confirmou o problema e informou que o desvio do trânsito está sendo feito com a abertura do canteiro central da pista do MOVE, permitindo a passagem dos veículos entre as pistas. O tráfego na Avenida Pedro I, no sentido bairro-centro, está sendo realizado pela pista mista, com capacidade reduzida para apenas uma faixa. Na manhã de hoje, o trânsito ficou complicado na região e deixou motoristas indignados. Todo dia a mesma coisa, ruim, tá péssimo, nada melhora, tudo parado. Difícil demais, né? Ficando complicado demais, se esse povo não der um jeito, cada dia que passa ficando pior. Enquanto terminar isso aí, nós vamos sofrer aqui nesse trânsito. A Superintendência de Desenvolvimento da Prefeitura de Belo Horizonte informou que durante a preparação de concretagem do viaduto, percebeu-se um pequeno deslocamento lateral na estrutura. Por segurança, os serviços foram suspensos. Enquanto isso, é preciso ter paciência. Não está bom, mas tem que ter paciência. Melhoria, obras. Policiais federais fizeram hoje um protesto na Superintendência da Corporação em Minas Gerais. Segundo eles, se não houver negociação, a segurança durante a Copa do Mundo pode estar ameaçada. Pendurar as algemas. O gesto simbólico feito pelos agentes da Polícia Federal demonstra a insatisfação dos trabalhadores. Cerca de 100 agentes participaram da manifestação na porta da Superintendência da Polícia Federal, no bairro Gutierrez, região oeste de Belo Horizonte. A categoria reivindica reajuste salarial e reestruturação da carreira. A gente está reivindicando agora o reajuste inflacionário do nosso salário. Nosso salário ele não é reajustado desde 2007. Então, desde 2007 eu tenho o mesmo salário sem ter nenhum aumento que seja da inflação. Nosso poder aquisitivo caiu muito. Então, a gente está querendo negociar com o governo minimamente isso para continuar negociando as outras reformas necessárias na segurança pública como um todo e principalmente no Departamento de Polícia Federal. Para os representantes da categoria, o congelamento dos salários é uma retaliação por parte do governo. 2007 e 2008 foram os anos que a gente mais realizou operações complexas de combate à corrupção. Coincidentemente, 2007 foi quando o nosso salário foi estagnado. Os policiais federais cobram negociação por parte do governo e prometem uma agenda com paralisações. Caso não haja uma proposta, a segurança durante a Copa do Mundo pode estar em risco. A gente está fazendo um movimento gradativo, está começando com paralisações pontuais. O mês de março pode ser que a gente chegue a paralisar uma semana e vai aumentar essas paralisações. Se chegar na Copa a gente não tiver resolvido o problema, pode ser que a gente não participe da Copa. Mas eu não vou afirmar isso agora, porque tudo depende do decorrer, né, dessa caminhada, das paralisações que a gente está fazendo. Em Betim, funcionários de uma obra foram ameaçados de morte por assaltantes que ainda tinham a intenção de atear fogo no local. Foi caminhando para fechar uma das portas que tinha sido vista aberta e que fica bem nos fundos da construção, que o senhor José Maria, vigia da obra, foi rendido. Ao chegar ao local para fechar a porta, teve o braço seguro por um dos criminosos e foi puxado para dentro do quarto de madeira.
Com uma arma apontada para a cabeça, ele foi obrigado a fazer o que eles mandaram. O cadeado estava aberto, quando eu fui fechar o cadeado, estava dentro da casa, e me pegou para o braço e me jogou para dentro. Depois me pegou o revólver da minha testa, e depois passou para a costela e pegou por detrás assim, e foi me levando até a distância de uns 50 metros, depois me soltou e eu fiquei na mão deles lá, sem saber o que eu fazia, né? Todo mundo perguntando o que estava acontecendo, não podia falar nada. Cerca de 10 funcionários da construtora estavam fazendo um churrasco na despedida de um dos colegas quando tiveram a surpresa de serem rendidos. Todos os celulares, carteiras e objetos de valores foram recolhidos pelos bandidos. Este rapaz, que prefere não ser identificado, contou que foram momentos de muito medo. Ameaçando o tempo inteiro, pegaram celulares, carteira, relógio e já foram sabendo, os 2 carros também estavam lá e já foram direto neles querendo saber com quem estaria a chave para já pegar e provavelmente poder estar fugindo. Em algum momento chegou a ameaçar vocês de morte? Ameaçou o tempo inteiro, ameaçou em atirar toda hora, falou que queria pôr fogo, queria pegar gasolina para colocar fogo no escritório, ameaçaram de diversas formas. Segundo a polícia, no momento de distração dos suspeitos, eles conseguiram entrar e fazer a prisão. No momento de surpresa e até distração de um dos autores, nós conseguimos entrar no imóvel e render os autores. Um deles, o menor, correu e escondeu no banheiro. E o outro, que é o maior, que estava armado, jogou a arma debaixo da mesa e se deitou junto às vítimas, tentando se passar por elas. Foram divulgadas hoje as estatísticas de crimes violentos em Minas Gerais. Em Belo Horizonte, a criminalidade no aglomerado da Serra é o que mais preocupa as autoridades. Os números da criminalidade no estado são significativos. Houve aumento dos crimes violentos, como homicídios e crimes contra o patrimônio. Identificamos pelo menos 3 fatores que têm contribuído em todo o país para o crescimento dos crimes violentos contra o patrimônio. Sobretudo, o abrandamento da legislação a partir de 2011, que facilitou muito a soltura, dificultou a permanência desses indivíduos presos, que praticam reiteradas crimes, sobretudo de roubos, 10, 15 vezes, já que a legislação permite que seja concedida a liberdade provisória, fiança com facilidade. A disseminação do crack também trouxe uma banalização de algumas modalidades criminosas e também, infelizmente, uma participação muito aguda dos adolescentes nos crimes violentos contra o patrimônio e, por vezes, em homicídios. Crimes contra o patrimônio lideram o ranking com um aumento de 26,74% se comparado ao ano de 2012. Em seguida, os crimes violentos como sequestro, estupro e roubo, com 22,66%. E, por último, os homicídios. Em 2013, 4.304 pessoas foram assassinadas em todo o estado, um aumento de 6%. Só em Belo Horizonte foram 878 vítimas, uma média de 78 homicídios por mês na capital. E entre as áreas que ainda preocupam está o aglomerado da Serra. A atuação bastante ostensiva nesse momento da Polícia Militar é para trazer a tranquilidade ao cidadão do aglomerado, para que ele possa circular livremente, para que o comércio funcione sempre livremente. Durante o ano passado, somente a Polícia Militar efetuou a prisão de mais de 250 mil pessoas. Foram 800 apreensões de materiais ilícitos por mês em Minas, 17.790 armas apreendidas. É preciso a gente reunir forças, fazer o nosso melhor para que a gente consiga reduzir esses índices de criminalidade e que a gente tenha aí uma convivência pacífica. E com a aproximação da Copa do Mundo, os números preocupam. E o governo já traça estratégias para o combate à criminalidade, principalmente em Belo Horizonte e na região metropolitana. Sobretudo tirando aquelas lições decorrentes dos acontecimentos que ocorreram durante a Copa das Confederações. E com o fechamento dos dados de 2013, a Secretaria de Estado de Defesa Social passa a divulgar os dados de criminalidade dos 853 municípios mineiros mensalmente, através do site da Secretaria.
3 médicos acusados de retirarem os órgãos de Paulo Veronese Pavese, de 10 anos, que ainda estava vivo em Poços de Caldas, no sul de Minas, foram presos nesta sexta-feira. Apesar da condenação ainda caber recurso, o juiz responsável pelo caso não autorizou que eles aguardassem a decisão soltos. O trio foi condenado a quase 50 anos de prisão em regime fechado. Além da condenação, eles perderam seus cargos no serviço público por causa do uso indevido de verbas do SUS e ainda terão que pagar uma multa somada em mais de R$1 milhão. Outros 4 médicos que foram denunciados pelo Ministério Público ainda aguardam julgamento. Depois de lutar uma semana pela vida, morreu hoje a criança que foi atacada por um cão da raça Pitbull. Henrique Fernandes Dias, de apenas 1 ano, ficou internado durante uma semana no Hospital João 23, com ferimentos no rosto e na mandíbula. Parentes e amigos da família acompanhavam o caso com apreensão, já que o menino estava em estado gravíssimo. O ataque aconteceu na casa da avó materna, que fica no bairro Esplanada, região leste de Belo Horizonte. A suspeita é de que o cão tenha pulado o canil. A seguir, vacina testada pelo FMG contra a dengue. E ainda as estreias culturais para o seu fim de semana, daqui a pouquinho. 7h01, eu volto já já. Jornal Band Minas.